Boa noite. Agentes socioeducativos cruzam os braços e se recusam a receber novos adolescentes apreendidos pela polícia. SAMU registra 40 atendimentos por mês de acidente vascular cerebral na Grande Vitória, o popular derrame. Professores abandonam a carreira por medo de violência nas escolas. Restaurante Wiki mostra o melhor da culinária capixaba a preços atrativos. E ainda a história de superação de uma ex-moradora de rua que hoje sonha em recuperar a guarda dos filhos. Terça-feira, 10 de setembro de 2013, Guarani News Espírito Santo está no ar. Agentes da Unidade de Atendimento Inicial, a UNAI, fizeram hoje uma manifestação. Eles alegam que a unidade está superlotada e se recusam a receber novos adolescentes apreendidos pela polícia. Agentes socioeducativos da Unidade de Atendimento Inicial em Maruípe, Vitória, cruzaram os braços nesta terça-feira. Fizeram encenações e impediram a entrada de adolescentes que chegavam nas viaturas. Contamos com a compreensão de vocês de retornar com o adolescente. Temos 2 liminares na justiça, foi dada, que não pode ultrapassar os 68. E o Estado está brincando com a gente, está brincando com o senhor, que é policial civil, está brincando comigo, que sou agente socioeducativo. Policiais tiveram que voltar com os adolescentes para delegacias da capital. A manifestação é um pedido de socorro por conta da superlotação da unidade, falta de agentes e equipamentos de segurança para a escolta dos menores. Os servidores querem chamar a atenção da Justiça e do Governo do Estado sobre as condições subhumanas que vivem os adolescentes. No dia 31 de agosto, a Justiça chegou a determinar o IASES que colocasse fim na superlotação da unidade. Mas parece que até hoje isso ainda não aconteceu. Os servidores buscam por uma resposta o mais rápido possível e, por isso, os protestos devem continuar. Adolescente dormindo em cima de adolescente, revezamento para dormir, um de cabeça para cima, outro cabeça para baixo, um colchão que era para ser individual, dorme 2, 3 nesse colchão, adolescente dormindo em corredor. A situação ali dentro é desumana, tanto para o adolescente como para o servidor público que está no ato de exercício de sua função, não tem nem condição de trabalho. Atualmente, a unidade abriga 187 menores, 119 a mais que a capacidade permitida. A situação foi denunciada pelo sindicato da categoria um dia após a decisão judicial. Adolescentes que vivem em condições insalubres, falta de espaço e ficam expostos a doenças. Problema que gera revolta e briga e incomoda os moradores. Eu já tive que sair daqui porque não aguento a situação, porque só quem aqui mora sabe o que a gente vive dia a dia aqui. Gritos, enfim, tudo que vocês imaginar, menos o que presta. São promessas que isso aí vai sair daí e nunca sai. E o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo IASES, Lindomar Gomes, conversou hoje com a nossa equipe de reportagem. Ele falou sobre a manifestação dos agentes. O que está faltando, então, para o IASES resolver o problema da superlotação? Veja bem, a questão da UNAI, que lá é um atendimento inicial, né? Então, esse manifesto que os servidores estão fazendo, ele não pode acontecer, ele não pode impedir a entrada de adolescentes no sistema. Isso eu já informei a eles, já convoquei eles para uma reunião para agora à tarde. Nós vamos nos reunir lá no meu gabinete para a gente poder, através de diálogo, para saber quais são efetivamente as indicações dele. A decisão judicial que a juíza concedeu deu um prazo de 60 dias para a gente fazer a desativação. Nós já estamos buscando outras áreas específicas para poder fazer esse remanejamento de adolescente para algumas outras áreas, tanto na região da Grande Vitória quanto na região do interior do estado, porque a grande parte deles são provenientes da região norte. O IAS já apresentou um agravo quanto a essa decisão judicial, o agravo ele ainda não foi, analisado, não teve seu mérito ainda julgado. A gente pediu um prazo um pouco maior, mas como a justiça ainda não deu, a gente está trabalhando especificamente com esse prazo que a juíza deu. A decisão dela foi de 31 de julho, então o nosso prazo fim é no dia 30 de setembro. Então nós ainda estamos no custo do tempo para conseguir atender dentro dessa determinação judicial dada pela juíza. Diretor, com relação aos agentes também que estão reclamando que às vezes falta equipamento de segurança, ou até mesmo faltam profissionais, dá para se resolver essa situação ou melhorar isso pelo menos? Veja bem, a questão de material de segurança,
O governo passado ele não comprou nenhum material de segurança para o IAS. A gente está conseguindo fazer a compra dos materiais de segurança somente agora. Os materiais de segurança hoje que os nossos agentes utilizam são materiais que a gente conseguiu, né, emprestado tanto da PM quanto da Secretaria de Justiça, que tem nos ajudado muito com essa questão de equipamentos. Quanto à questão de agente socioeducativo, foi aprovado agora o nosso plano de carga e salário do IAS com um aumento de quantitativo de vagas. Já previsto o concurso público para justamente fazer essa questão do aumento do nosso efetivo, não só de agente socioeducativo, como também de equipe técnica, que a gente vai precisar. E depois de uma reunião, o grupo decidiu suspender o movimento e voltar a receber adolescentes apreendidos pela polícia. Segundo o presidente do Sinases, Bruno Menelli, 90 adolescentes serão transferidos da UNAI até a próxima quarta-feira. E para comentar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista em segurança, Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A situação da UNAI é realmente insustentável, né? É uma casa de passagem, não é um abrigo para adolescentes infratores. Certo, Adriana. Esse problema já vem acontecendo há muitos meses. E 3 meses próximo passado, houve uma manifestação dos próprios moradores, a comunidade se reuniu à frente dessa unidade prisional onde os menores são apreendidos, pedindo a saída dessa instituição, daquele local. O governo se propôs a fazer a mudança num período muito rápido, o que não aconteceu até hoje. É uma joga de empurra para lá, empurra para cá e não se resolve nada. Então, o sindicato, que representa os servidores e também no intuito de preservar a integridade dos menores apreendidos, fizeram essa manifestação hoje. O local, para você ver, Adriana, comporta 68 menores apreendidos. E hoje tem lá 183. Então, o sindicato deu um prazo para... É quase o triplo da capacidade, Paulo César. Exato, é o triplo da capacidade. O sindicato deu deu um tempo para que esses menores fossem retirados de lá. Então, 90 menores serão transferidos até quarta-feira. E se os menores não forem transferidos até quarta-feira, número de 90, haverá uma outra paralisação. E também, em 35 dias, foi o compromisso feito com o presidente do IASES para que essa unidade de apreensão de menores infratores seja desativada por completo. E isso vai atender os anseios da própria sociedade. Vamos só relembrar. Na verdade, os adolescentes que são apreendidos deveriam ficar na UNAI por, no máximo, 72 horas, que não é o que acontece hoje. É o tempo máximo que pode ficar num local de triagem, como é a UNAI aqui de Maruípe. Então, o governo fica nesse empurra, não assume a responsabilidade, porque tem que assumir a responsabilidade, tem que proteger a comunidade em torno dessa unidade prisional de menores, que vem trazendo muita inquietação no local, trazendo risco, Paulo César? O risco também, até de um resgate de menores infratores perigosos, como já tentaram em outras oportunidades. Houve disparo de arma de fogo, menores depredando as instalações e com isso trazendo pânico à comunidade local. Porque, na verdade, esses adolescentes, eles tinham que passar por um processo de reeducação que não acontece. Ali não tem condições nenhuma de reeducar, ressocializar o menor infrator, porque o local é totalmente desapropriado, insalubre, falta de condições de higiene. Então, como é que você vai recuperar um menor infrator se você não dá essas condições? Então, o governo é responsável por tudo que está acontecendo. Agora, se não tomar as providências, como nós já falamos em outras ocasiões, se não tomar providência, vai ter um problema muito maior do que está se verificando hoje. 35 dias. Você acredita que é prazo suficiente para que o problema possa ser resolvido se houver boa vontade? Bom, 35 dias é um prazo bastante longo. Tem unidade suficiente para receber esses menores infratores. Hoje tem 183, então tem condição de distribuir em todo o estado, nessas unidades onde recebe os menores infratores, para deslocar esses menores. Agora, vai depender do interesse do governo. O governo não tem se mostrado interessado em resolver esse problema. E aí o sindicato está atuando, não só para preservar a integridade dos agentes socioeducativos, também da comunidade. É importante lembrar isso, da comunidade, dos agentes e dos próprios adolescentes que estão ali. Exatamente. E agora, você viu na matéria, pedir emprestado material à Polícia Militar, a Sejus, mostra que não tem infraestrutura nenhuma para funcionar ali a UNAI. Paulo César, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui no Hora News. Estou à disposição. Obrigada. Boa noite.
Bom, e um casal foi assassinado a tiros dentro de um sítio no bairro Córrego 7, em Vila Velha. Valdomiro Reckel e a mulher dele, Maria da Penha dos Santos Reckel, de 54 anos, foram executados ontem à noite. A Polícia Civil está investigando o caso. Aparentemente, o motivo do crime não teria sido um assalto. Os 2 carros que estavam no sítio não foram levados pelos bandidos. A seguir, crescem os atendimentos no SAMU por causa do acidente vascular cerebral, o popular derrame. É já já. O Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou 2 homens por trabalho escravo. Eles mantinham 12 pessoas em uma fazenda que produz palmito em São Mateus, no norte do estado. Elas viviam em condições subhumanas. José Amaro Gomes Roseira e Pedro Elias de Martins, dono da propriedade, chegaram a assinar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas voltaram a submeter 9 dos 12 agricultores ao trabalho escravo mais uma vez. O Serviço de Atendimento 192 do SAMU recebe por mês cerca de 40 chamadas de suspeita de acidente vascular cerebral. O que fazer em caso de suspeita de AVC? É o que você vai ver na reportagem de Fernanda Batista. Para caminhar até o portão de casa, Dona Marlene se apoia, aperta os chinelos nos dedos, observa o chão com cuidado. Essa insegurança veio depois do AVC que teve em 2012, aos 63 anos. Estava dormindo. Aí me deu vontade de ir no banheiro, eu levantei para ir no banheiro. Quando eu fui levantar, eu já senti meia bamba. Mas eu fui no banheiro assim mesmo, fui andando. Quando eu cheguei no banheiro que eu sentei, eu não consegui sentar no vaso, sentei no chão, aí caí sentada no chão. Desde então, ela toma diversos medicamentos e agora se prepara para uma cirurgia para evitar um novo derrame. Para desentupir a veia que joga sangue para o cérebro, né? Eu acho que é essa veia mesmo. Ele disse que está 75% entupida, então é arriscado me dar outra AVC. O acidente vascular cerebral ocorre quando há ruptura dos vasos sanguíneos do cérebro ou quando a passagem nesses vasos é obstruída. O AVC é mais comum entre idosos, pode deixar sequelas graves e até levar à morte. Por isso é muito importante saber identificar os sintomas. Peça à pessoa com suspeita de derrame que ela dê um sorriso ou levante os 2 braços e até repita uma frase simples. Se um dos lados do corpo não responder e a fala ficar complicada, pode ser um AVC. Não hesite em chamar o serviço de urgência. Foi o que fez Fabiana. O pai, de 79 anos, teve um AVC na última quinta-feira. Depois de uma queda, ela observou que o lado esquerdo do corpo dele estava paralisado e acionou o SAMU. Apesar de ser uma situação difícil, você tem que manter a calma para você conseguir ajudar o paciente. Por mês, o serviço recebe 40 ligações de suspeita de acidente vascular cerebral. Para identificar o problema, os médicos de plantão fazem todo tipo de pergunta por telefone. Se confirmado o problema, enviam uma ambulância. Os pacientes são encaminhados o mais breve possível para o hospital adequado. Quando a pessoa liga, ela pode nos ajudar dando informações sobre o que está se acontecendo com o paciente. Especificamente em relação ao AVC, esse paciente informar quando começou os sintomas, quais os sintomas, por exemplo, cefaleia, se ele tem fraqueza em membros, qual o membro que está com fraqueza, se ele está com dificuldade de visão. Ele pode pedir o paciente, por exemplo, para falar alguma frase. Se o paciente tiver AVC, ele vai ter dificuldade para articular ou não vai conseguir falar para a pessoa. Outro dado importante é que ele pode estar com alterações do campo visual. Então, se a pessoa já, antes de ligar para o SAMU, já tiver essas respostas, ao conversar com o médico, ele já vai passar essas informações. Isso agilizaria o tempo em que a gente conseguiria fazer a regulação e o encaminhamento da unidade para atender essa pessoa em casa. E foi justamente essa rapidez que evitou maiores complicações na saúde do pai de Fabiana. Sempre ouvi falar que o 192 é a solução
melhor que existe, né? Então eu entrei em contato e a atendente prontamente quis saber quais eram os sintomas. Passei para ela todos os sintomas que eu tinha conseguido perceber naquele momento e fui informada que a ambulância seria enviada até o endereço. E isso ocorreu no prazo máximo de 15 minutos. A doença do AVC é decorrente de diabetes, hipertensão arterial, cigarro, obesidade, a gordura no sangue alta, o sedentarismo. Então, ele está mais susceptível a ter um AVC na vida dele. Pois é, como nós vimos aí na reportagem, a melhor forma de prevenir o AVC é tratar os fatores de risco que levam ao derrame. Sobre esse assunto, eu converso agora com o neurologista André Luiz do Carmo. Doutor André, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Agradeço a vocês, Adriano. É isso mesmo, doutor. Primeiro a gente precisa prevenir o colesterol alto, a pressão alta. Isso é de extrema importância, porque as pessoas têm um mau costume de procurar depois que acontece um problema mais sério, né? Então aí a situação já é alarmante, então a gente tem que procurar adiantar esses fatores. Como já foi bem explicado na reportagem, uma tonteira, uma cefaleia. Então as pessoas têm que começar a corrigir essa dificuldade e procurar o mais rápido possível um recurso. Doutor, uma coisa que preocupa muito os médicos hoje é que os casos de AVC estão crescendo principalmente entre mulheres e mulheres jovens. Exatamente. Tem pesquisas de São Paulo que nos últimos 4 a 5 anos são 30 a 35 mil mulheres com atendimento de AVC. 35 mil mulheres? Então é uma coisa alarmante, principalmente porque a mulher vem aumentando o índice de bebida, o cigarro também ela continua com muita forçando. E esses riscos são, além do anticoncepcional, então são riscos que têm aumentado a incidência desses fatores nas mulheres. A gente tem o costume de ligar o AVC à idade, achar que o AVC só acontece com pessoas mais idosas. E no caso das mulheres, as pesquisas mostram que são mulheres com idade entre 35 e 40 anos. Exatamente, exatamente. Então hoje todas as pesquisas mostram que não tem mais preocupação com o idoso, não. Hoje, principalmente o jovem, ele tem que procurar se corrigir. Diminuir a bebida, diminuir o cigarro, evitar a comida mais gordurosa, né? Corrigir a diabetes, corrigir a hipertensão, porque senão ele é um alto risco ele vai ter uma complicação a qualquer hora. E tirar aquela ideia que a gente tem de que prevenção a gente começa a fazer depois dos 40, depois dos 50, quando se aposenta, aí eu vou ter uma vida mais tranquila, não é assim? Não, pelo contrário. São fatores que a pessoa tem que procurar corrigir o mais cedo possível. Nós falamos aí de cigarro, falamos de bebida, mas doutor, e a questão do estresse? O estresse hoje em dia, cada ano que passa, ele está tomando a frente em todas as pesquisas, né? Então, hoje é frequente em todas as áreas, a área da medicina, a área da engenharia, a área hoje o trabalho ele é muito sobrecarregado, é o horário, é o trânsito, né, a poluição. Então, o estresse a cada dia ele está mais relacionado com o aumento dessa incidência dos fatores de risco. Então, se você anda estressado, se você que está em casa anda estressado, é melhor dar um jeito nisso, procurar fazer uma atividade física, mudar hábitos alimentares. Exatamente. Então, a academia não falta, né? A gente tem o calçadão, que é de graça, não custa nada, só um pouquinho de esforço, de boa vontade para sair de casa. Exato. E isso aí eu acho que cada um sabe, eu acho que todos nós sabemos onde a gente tem que corrigir. A verdade é que a receita a gente sabe. Falta colocar a mão na massa e fazer. Exatamente. E é importante deixar claro, doutor, que o problema do AVC são as sequelas, né? Muitas vezes são sequelas irreversíveis. Nós chamamos tem o AVC, normalmente, em alguns casos, ele faz um sinal. Uma dor de cabeça súbita ou uma tonteira, a gente chama ataque isquêmico transitório. Então, esse no primeiro dia, geralmente a pessoa escapa e recupera, então ele não causa sequela. Agora, quando a pessoa não corrige seus problemas, ele passa a ter uma complicação que é rotulado como AVC, o acidente vascular cerebral. E aí as complicações são
Afeta a coordenação motora? Muitas vezes a pessoa é jovem e ela precisa se afastar em definitivo do mercado de trabalho? Se a lesão for definitiva, ele pode ficar hemiplégico, pode ficar com o lado paralisado, com o braço paralisado, ou a visão afetada, ou a coordenação, alteração da fala, que já foi bem especificado. Então, são inúmeros fatores que levam hoje e sobrecarregam o sistema público de saúde, todos os planos de saúde. Lembrando então que a AVC é uma doença grave, mata, deixa sequelas sérias quando não mata e que as pessoas precisam prevenir. E a prevenção é simples, né? Se manter em forma, evitar uma crise hipertensiva, tomar o seu remédio de hipertensão, contra a hipertensão certo, procurar corrigir a diabetes. As pessoas têm predisposição a ter um colesterol alto, evitar, né, as comidas mais gordurosas. Fruta, hoje todos os programas mostram a importância das frutas. Há um trabalho que mostra que uma laranja por dia, a mulher dobra a resistência dela contra o AVC. Então, eu acho que todas as pesquisas mostram e a população só depende de cada um fazer a sua parte, né? Tá certo, doutora André. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Obrigado a vocês, obrigada, Adriana. Obrigada, boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado. O Hora News volta já. Enquanto aqui na Grande Vitória a violência é uma das principais preocupações, ainda existem cidades do interior que conseguem manter baixo índice de criminalidade. É o caso de Rio Bananal, no norte do estado. Considerado um município pacato, de hábitos costumeiros e economia voltada para o cultivo do café conilon, Rio Bananal se destoa da realidade encontrada em outras cidades do interior do Espírito Santo, quando o assunto é criminalidade. Nossa reportagem procurou a Polícia Militar para saber mais sobre os índices que colocam o município no ranking dos mais tranquilos do estado. De 2012 para cá, o número de ocorrências vem reduzindo consideravelmente. Para se ter uma ideia, a polícia registrou um homicídio até o momento, agora em 2013, aqui no município de Rio Bananal. Uma redução de cerca de 600% em relação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 6 assassinatos. Segundo o sargento Edson, a Polícia Militar desenvolve um trabalho abrangente e percebeu que o município vive uma fase positiva em relação ao baixo índice de criminalidade. Rio Bananal também registra queda no índice de roubo a residências. No mês passado, por exemplo, apenas 3 casas foram roubadas em todo o município. Alguns estados proibiram o uso de máscaras nos protestos. No último final de semana, um grupo de encapuzados enfrentou a polícia durante um protesto em Vitória. Como fica a segurança da população diante de manifestantes mascarados? Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você é a favor da proibição de máscaras nas manifestações? Sim ou não? Preso em Planalto Serrano, um dos 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo. Eric Ferreira Freitas, de 23 anos, é acusado de vários homicídios na Serra. Ele participava de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava no bairro, segundo a polícia. Outros integrantes do grupo já foram identificados e detidos em Aracruz. No momento da prisão, Eric estava em um bar armado com uma pistola calibre 380 com 19 munições. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Vida, na Serra. Agora vamos a Cachoeiro de Itapemirim saber as notícias do sul do estado. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana Marques. Um desfile de infrações. O trânsito de Cachoeiro de Itapemirim está cada vez mais complicado e nem as recentes mudanças conseguiram resolver o maior problema: os maus hábitos de motoristas e motociclistas. Nossa equipe flagrou algumas cenas. Confira.
carro estacionado em local proibido após a intervenção dos guardas de trânsito guinchados para o pátio do Detran. Um dos maiores problemas aqui no centro de Cachoeiro, que envolve o trânsito, é quando o motorista desrespeita as regras. Como, por exemplo, aqui, ó, o estacionamento é daqui para lá, na linha vermelha, próximo à antiga estação. Porém, quem está parando aqui no lugar de embarque e desembarque está sendo guinchado pelos agentes de trânsito. A área é destinada ao embarque e desembarque e a sinalização é clara. Porém, os motoristas não respeitam. Sempre a gente vê. E acontece também, muitas vezes, a gente até pede, né? Alguém que encosta o carro, ó, meu amigo, aí é o ponto do ônibus, o ônibus vai encostar. E aí o cara ignora, a gente também não vai criar problema, né? Pior para quem não mantém o carro em dia. Agora, esse veículo aqui coleciona uma série de infrações. A documentação IPVA, DPVAT, seguro, tudo atrasado durante 2 anos. É um táxi e também está parado em local errado. Não deu outra, vai ser guinchado pelos agentes de trânsito daqui de Cachoeiro. Carros guinchados e prejuízo no bolso e na carteira nacional de habilitação. A infração é média, 4 pontos no prontuário, o valor de R$ 85,13. Se pagar até a data do vencimento, tem 20% de desconto, caindo para R$ 68,10. Seguimos da linha vermelha para a rotatória do bairro Gilberto Machado, em frente a um hospital particular. Aqui, a situação também estava tensa. Carros parados de forma irregular. Resultado, trânsito travado, criando confusão para quem passa aqui. Um outro ponto crítico aqui do trânsito de Cachoeiro é a rotatória do bairro Gilberto Machado. Uma dica dos agentes de trânsito. Aquela faixa amarela ali, olha, que fica perto de uma farmácia, não pode ser usada para estacionar os carros. Aqui também, em frente ao hospital particular de Cachoeiro, os carros não podem parar ao longo de toda essa calçada. Para deixar pacientes ou profissionais que trabalham aqui, os veículos têm que subir por lá, deixar lá na parte interna e sair nessa outra rampa. Quem parar aqui vai ser multado e pode também ter o carro guinchado. Após vários minutos, a dona de um dos veículos chegou. Disse que está com o pai internado, mas não quis gravar a entrevista. Foi notificada e terá prazo para recorrer. Enquanto isso, quem passa aqui na rotatória precisa saber das regras para se guiar na maior cidade do sul do estado. O motorista deveria ficar mais atento para saber já antecipadamente o posicionamento para a estrada que ele vai seguir, qual a rua que ele vai se destinar. Quem desce da Serra de Aguiar já saber se ele vai para o centro ou se ele vai para Sumaré. Ali mesmo já pegar o sentido da via que ele vai escolher, correto? E vocês presenciaram aqui junto com a gente que 5 ou 10 minutos da nossa presença o trânsito fluiu. Por quê? Porque o maior culpado hoje desse problema são os nossos próprios motoristas. Olha, nós conseguimos destacar apenas estas infrações, fora os motoristas que insistem em dirigir, falando ao celular e sem o cinto de segurança. Se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza o trânsito ficará muito mais tranquilo. Bom, vamos falar agora de uma boa notícia para o consumidor e também para a saúde. Peixes até 35% mais barato nas feiras livres aqui de Cachoeiro. O pescado está sendo vendido a preços populares. Tambaqui, piau, pacu, tilápia. Esses são os peixes que podem ser comprados por um preço até 35% mais barato que nos supermercados. A venda está sendo feita neste caminhão, uma parceria da Prefeitura com o governo federal, para incentivar o consumo de pescado produzido pelos pequenos piscicultores do município. O objetivo dele é facilitar a comercialização do peixe produzido no nosso município. É um caminhão completamente adaptado, respeitando todas as normas de higiene para a comercialização do peixe. Nós temos câmara de congelamento, temos balcão refrigerado, nós temos área de armazenamento do pescado. Então é uma estrutura própria para a comercialização do pescado de Cachoeiro nos nossos bairros, mas nesse momento principalmente nas nossas feiras livres. Aqui o preço do quilo varia de R$ 8 a R$ 10. Nessa feira livre, que acontece toda sexta-feira na Ilha da Luz, o caminhão do peixe agradou os consumidores, que resolveram mudar o cardápio diário e inserir o consumo de pescado na alimentação. Estou achando muito bom, peixe fresco, tudo limpinho, mais de conta. Mais barato do que em outros locais? Eu acho. Principalmente ali na barraca é 10 e aqui é 8.
Todas as espécies comercializadas no caminhão do peixe são criadas nos tanques dos produtores de distritos de Cachoeiro. Com essa iniciativa, sai ganhando não apenas o consumidor, que vai levar para casa peixe de qualidade com um preço baixo, mas ganha também os pequenos piscicultores da região, que têm a oportunidade de comercializar os seus produtos e aumentar a sua renda. Desde o início do ano que a gente está trabalhando nele, né, vendendo peixe, em mês de abril nós vendemos na Semana Santa, nós vendemos bastante peixe. E agora começamos novamente na segunda remessa, que a primeira foi só para fazer um teste para saber se ia funcionar a lagoa lá, né? Que nunca tivemos colocado peixe lá. E deu certo. E gostamos muito e o povo procuraram peixe, continuaram procurando e nós colocamos novamente. Já estamos com 10 tanques rede lá, todos eles estão com peixe e começamos a vender. Para outubro, mês da safra dos peixes, a previsão é de que sejam comercializadas pelo caminhão mais de 4 toneladas de pescado. O movimento ele é crescente. Nós estamos percebendo que a cada semana a quantidade de peixe vendida é superior à semana anterior. Então, a expectativa nossa é de crescimento cada vez mais, sendo que nós estamos imaginando que até o mês de fevereiro de 2014, nós teremos aí uma produção média de 14 toneladas de peixe e nosso objetivo é levar esse pescado para a alimentação escolar, mas principalmente comercializá-lo aqui no Caminhão do Peixe. Olha, anote aí, os peixes são vendidos às quartas-feiras a partir das 5h30 da manhã na Feira do Bairro Independência, próximo à Matriz Velha. Às sextas, a partir das 5h da tarde, na Ilha da Luz. E aos sábados, a partir de 5h30 da manhã, na Feira do Bairro Nova Brasília, ao lado do Ginásio Municipal. Bom, estas foram as notícias de hoje. Nós voltamos à Vitória com você, Adriana Marques. Uma boa noite e até amanhã nesse mesmo horário. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. Em instantes, professores desistem da profissão por causa da violência nas escolas. É o que você vai ver já já. O Hora News conta agora uma história de superação. Sheila morou na rua desde os 9 anos. Teve 3 filhos, mas perdeu a guarda de 2 deles. Agora ela luta para recuperar as crianças depois de uma grande reviravolta. Sheila agora vê as ruas de um outro ângulo, da janela de sua própria casa. O ângulo é diferente porque antes de vir morar nessa casa, Sheila viveu durante 26 anos nas ruas. E foi debaixo das marquises e nas praças de Vitória que ela teve 3 filhos e se entregou às drogas. Na rua eu ficava com meus filhos, eu tinha começado tipo fogão improvisório, né, de lenha. Aí ali eu cozinhava para mim, para os meus filhos, não só para mim e para os meus filhos, cozinhava para um monte de gente também na rua. Comecei a usar droga e comecei a se entregar na droga. Aí depois eu fui emagrecendo, se acabando nas drogas. Aí foi que depois eu peguei, levantei minha cabeça para cima e falei com Deus que eu não queria mais essa vida para mim, que eu queria ter minha própria casa e queria ter meus filhos do meu lado. Por meio de um programa de reinserção social da Prefeitura de Vitória, há um mês ela ganhou esta casa. Das ruas, ela trouxe as malas e os bichos de estimação. Para viver aqui, Sheila recebe um aluguel social e R$70 do Bolsa Família. Apesar de ter realizado um sonho, a adaptação ainda é difícil. Em um mês, ela não consegue, por exemplo, dormir nesse quarto que a gente acabou de sair, que ela tem só para ela. O lugar preferido é a sala. Por que, Sheila, você prefere ficar aqui? Porque aqui na sala é mais gostoso, e aqui eu se espalho, ainda mais quando eu como. Aí eu jogo a vazia pro lado e aqui mesmo eu deito, aqui mesmo eu tiro um cochilo e aqui mesmo eu se espalho. No chão mesmo? No chão mesmo. Você acha que é porque você ficou muito tempo na rua? É, porque eu já acostumei dormir na rua, porque lá eu acabava de comer e deitava lá na grama, aí é por causa disso que eu já acostumei.
O programa de moradia para a população em situação de rua foi lançado há 3 meses e já deu aluguel social para 8 pessoas que viviam nas ruas de Vitória. A Secretaria de Assistência Social, ela faz uma primeira avaliação. Aquelas famílias que já estão cadastradas há pelo menos um ano e preenchem outros requisitos, são incluídas no projeto, são encaminhadas para a Secretaria de Habitação. E aí uma comissão multidisciplinar, composta por várias secretarias, faz a avaliação dessa pessoa e defere ou indefere o pedido para a entrada no aluguel social. Sheila ainda está desempregada. Vive dos bicos do filho de 18 anos e das bijuterias que ela mesma faz. Sheila agora sonha em reencontrar os filhos gêmeos que não vê há mais de 10 anos. Estou esperando a resposta do advogado para me saber onde eles, o paradeiro deles, para me ver se eu consigo recuperar meus filhos, porque meu sonho é ter meus filhos do meu lado. Quando você estava nas ruas, o seu sonho era ter sua casa, e agora os filhos? Agora é meus filhos. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que eu consegui a casa, eu vou conseguir meus filhos. Que é o que eu mais quero na minha vida, é ter meus filhos do meu lado junto comigo de novo, para mim voltar a ter uma família e voltar a ser feliz igual eu era quando eu estava com meus filhos na rua. Termina no próximo domingo a promoção em comemoração à 10ª Semana do Peixe. O telespectador que curtir a página da Record News Espírito Santo vai concorrer a um kit muqueca. São 3 panelas. O regulamento está disponível no nosso site www.simnoticias.com.br. Não deixe de participar. A violência em sala de aula. Somente nos 3 primeiros meses deste ano, 62 professores pediram demissão na Grande Vitória. Tudo isso por causa do medo. A educação virou caos. A violência na educação, dentro do ambiente escolar, virou um caos. O desabafo é do professor Josias Augusto de Souza. Em salas de aula há mais de 20 anos, ele já presenciou e foi vítima da violência no ambiente escolar. Segundo ele, o professor cumpre um papel de várias instituições da sociedade. O professor que hoje tem que ser pai, ele tem que ser educador, ele tem que ser juiz, ele tem que ser tudo. E, na realidade, a educação, que é a sala de aula, aquilo que a gente deveria levar para o aluno, acaba ficando prejudicado. Relatos de violência em escolas são graves, mas não são raros. Segundo o Sindicato dos Professores, somente nos 3 primeiros meses deste ano, 62 profissionais pediram demissão por causa deste motivo. E quando se trata de afastamento, este número passa de 1.000. A violência em sala de aula foi tema de uma pesquisa em 22 municípios do estado, envolvendo 210 professores. E os números não são nada animadores. 60% deles responderam que a escola em que trabalham possui um ambiente violento. 70% já sofreram algum tipo de ameaça e outros 60% já presenciaram alunos sob o efeito de drogas. A coordenadora da pesquisa não tem dúvida em apontar as maiores vítimas desse quadro. As principais vítimas, de acordo com a pesquisa, são os professores e alunos. São mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que responderam que são os professores, são também os alunos. São as duas vítimas. O secretário de Educação listou vários projetos para tentar melhorar essa situação, mas admite que o problema ultrapassa os muros da escola. Isso não é exclusivo da escola. Quer dizer, esse desrespeito que você fala, aos superiores, aos mais velhos, aos que detêm algum tipo de responsabilidade, principalmente em algumas regiões de vulnerabilidade social, principalmente, nós temos esses quadros de desrespeito à vida em comunidade, eu diria assim. E a escola, além da escola ser o local do conhecimento, a escola também é de referências, de valores, de cidadania. Então faz parte do que se espera da escola que os professores e o corpo da escola toda passe para os alunos essas regras de convivência social, de vida em comunidade, de respeito mútuo, de respeito ao ser humano. Esse é um esforço que as escolas fazem também. E, às vezes, isso entra em conflito com a realidade que esse garoto está vivendo na vida do dia a dia dele fora ali da escola. Não é só a escola que vai conseguir corrigir isso. Não é só o professor que vai conseguir corrigir isso. É a família
desse adolescente, dessa criança, é a igreja que ele frequenta, é a vida comunitária, é o clube do bairro que ele frequenta, que vão ter que atuar em conjunto para que essas crianças e esses adolescentes de hoje cresçam com esse sentido de responsabilidade coletiva, não é? Um sentido humano, de respeitar o próximo, né, de saber conviver em sociedade. Então, eu coloco o assunto nesse patamar. Então, essa é uma questão que ultrapassa a escola, mas que se reflete também dentro da escola e se reflete nas possibilidades de trabalho do nosso professor. E para falar como a classe tem enfrentado o problema da violência e o que falta para garantir a segurança aos professores, eu converso agora com Menderson Rezende. Ele é coordenador coletivo de combate à violência do Sindiups. Menderson, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, eu que agradeço. Na verdade, o coletivo de combate à violência é um projeto muito novo do Sindiups. Como é que vocês estão plantando essa semente? O nosso coletivo tem em torno de 2 meses, né, que foi criado. É um coletivo que tem por objetivo exatamente refletir sobre essas questões, né, sobre a questão da violência dentro da escola, que está uma situação muito preocupante dentro das escolas do nosso estado, e aglomerar um quantitativo de professores para a gente estar pensando essa questão, discutindo tanto com o secretário estadual de educação, o professor Klinger, no caso, as secretarias municipais de educação, para a gente estar possibilitando uma política de segurança de Estado para cuidar da segurança dos professores nas escolas. O secretário disse que a questão da violência, a questão do desrespeito vai além dos muros da escola. Mas a principal preocupação de vocês é conquistar ali dentro e que muitas vezes não é divulgado. Exatamente. Para fora do muro. Exatamente. A grande maioria da violência no ambiente escolar, ele não extravasa os muros, ele fica dentro dos muros escolares. E aquilo é abafado, né? O professor, nós, enquanto diretores, temos uma das nossas funções é visitar, né, os professores nas unidades de ensino, e a gente vê uma cena comum, a gente vê professores tirando de suas bolsas o remédio tarja preta, remédio controlado. Eu estava conversando com o doutor que me antecedeu aqui, o doutor André, doutor, né? André. O doutor André, ele estava falando a quantidade de professores que ele atende lá, e já tivemos casos de professores que tiveram um AVC dentro da sala de aula. Realmente a questão da violência é uma questão muito preocupante. A pressão é grande. A pressão é muito grande, até porque nós temos agora alunos, né, que são assistidos, que a gente fala de liberdade assistida, né, dentro das unidades de ensino. Então são pessoas que estão em conflito com a lei, e aí não existe o que era para existir uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando o professor, e o professor se vê numa situação muito complicada, porque ele está ali sozinho com aquele indivíduo que às vezes cometeu um crime, está ali acompanhando as aulas. Muitas das vezes ele não vai para assistir às aulas, vai para fazer bagunça no ambiente, ameaçar os professores. Isso tudo causa uma doença emocional, psicológica muito grande. Até mesmo com o tráfico e o uso de drogas, os professores estão sendo obrigados a conviver? Exatamente. A questão do tráfico de drogas, a gente sabe como o secretário de Educação Estadual, o professor Klinger, acabou de falar, há regiões no nosso estado que tem um índice muito alto de tráfico de drogas, e isso acaba entrando os muros da escola, e nós, professores, acabamos lidando com alunos drogados dentro da própria escola. A gente está falando de violência. Menderson, o que a gente poderia falar como violência? Quais são os casos de violência que vocês recebem? Agressão física, agressão verbal? Sim, a gente tem várias agressões, né? Tem insultos verbais aos professores, por parte dos alunos, a própria violência física, né? A gente tem dados aí de alunos que agridem o professor jogando, atirando a cadeira em cima do professor. Tivemos agora recentemente na rede do município de Aracruz uma aluna, ela foi tido uma queixa contra a aluna, ela trouxe sua mãe e aí agrediram a professora, a aluna e a mãe. E a mãe.
Então, assim, realmente a questão da violência dentro das escolas é uma situação muito complicada. Eu queria aqui aproveitar o espaço para estar convidando a todos, a todas, aqueles que têm seus filhos na escola. Gostaria que vocês anotassem, nós teremos agora uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que vai acontecer quinta-feira próxima, dia 12, às 9 horas da manhã, uma audiência pública chamando a discussão a questão do debate sobre a violência no espaço escolar. Então, você está convidado, esteja lá 9 horas na Assembleia Legislativa para a gente estar discutindo esse assunto tão importante nas nossas escolas. A responsabilidade não é só dos profissionais de educação, a responsabilidade também passa pelos pais. Com certeza. Nessa audiência, a gente vai ter a Central Única dos Trabalhadores, que está tomando a iniciativa, proponentes, né, são a CUT, a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e o Sindiúp está indo como convidado. Mendes, eu gostaria de agradecer a sua presença no Hora News. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, Restaurante Week mostra o melhor da culinária capixaba, é logo a seguir. Quer conhecer novos pratos, sabores e ainda pagar pouco? Essa é a proposta do Restaurante Week, que acontece em Vitória. Pratos diferenciados de dar água na boca. O festival gastronômico Restaurante Week, ou no bom português, Semana do Restaurante no Espírito Santo, traz novidades para quem quer apreciar uma culinária atrativa aos olhos e gostos do capixaba. O Restaurante Week foi criado em 1990 nos Estados Unidos e desde 2007 é realizado no Brasil. Neste ano, o Espírito Santo completa a 7ª edição com 45 estabelecimentos que participam no estado. O melhor de tudo é o preço, que cabe no bolso tanto no almoço quanto no jantar. Esse restaurante em Vitória, por exemplo, oferece como entrada pimenta recheada, que vem de Venda Nova do Imigrante. Já o prato principal é esse bacalhau que, com alguns ingredientes, dão aquele sabor especial. E para fechar, uma especialidade da casa, esse doce de abóbora. O dono do estabelecimento gosta do festival pelo retorno que ele dá durante e depois de cada edição. O retorno ele é garantido porque em função da divulgação do programa, né? Que é muito intenso, e isso leva com que o consumidor fica conhecendo os pratos que são servidos nos vários restaurantes que participam do programa. E, com certeza, se gostarem desse prato, depois você fideliza esse cliente. Então, você tem um resultado na hora e você tem um resultado futuro também. A mostra gastronômica termina no próximo domingo. Mais informações sobre os restaurantes que participam no site www.restauranteweek.com.br. No almoço, os pratos custam R$ 31,90. No jantar, R$ 43,90. O jogador Túlio Maravilha foi alvo de um trote feito por humoristas capixabas. O vídeo é um dos mais acessados nas redes sociais. Vamos conferir. Alô? Alô, Túlio? Quem é? Túlio, é o Zezinho, eu sou o Oliveira, o Zezinho aqui de Vitória. Fala, Zezinho. Eu sou empresário da galera aí, rapaz. E aí eu... O que manda, Zezinho? Não, cara, porque você saiu, você viajou e eu tava... Até já tinha falado com você, não sei se você lembra, pra gente poder botar você pra fazer o Gol Mil e outro time, cara. Entra aqui. Hein, Túlio? Que time que é, Zezinho? Qual time que é? Vambora, meu filho, tá na aula, vem. Ah, você tá em Goiânia, né? Tá em Goiânia, Zezinho. Fala, que time é isso aí? Fala aí. É o Barcelona. Que Barcelona é isso? Barcelona da Serra. É o Barcelona aqui da Serra. Hein?
disputa o quê? O que disputa? Não, ele disputa o campeonato de bairro aqui, pô. Ah, tá, campeonato de bairro, né? É, pô, você faz o gol 1000 aqui, vai ficar legal pra caramba. É, Brasil, mas vocês não tem dinheiro, você tem dinheiro pra pagar esse gol 1000 aí? Tem, claro que tem, pô. Quanto é que você quer pra vir fazer o gol 1000 aqui? Quanto é que você... 500 mil, você tem 500 mil. Pô, mas quer dizer que o negócio é dinheiro, não é assim um time bom, um time profissional, não? É, 500 meu filho, é dinheiro, é profissional, é tudo. Você tá achando que é assim, de graça? Não, Túlio, pelo amor de Deus, não tô dizendo isso. Só tô querendo saber o seguinte, cara, porque você, analisando bem, essa história do gol 1000, só você que acredita nisso, porque ninguém acredita, né? Todo mundo fala que é só nas suas contas. Eu acredito, se não acredita, bota preço. O Barcelona vai ficar conhecido no mundo todo. É 500 pau, quer ou não quer? Não, mas é verdade. Você fez quantos gols na realidade? Fala a verdade pra mim, não minta não. Vai ser é 500 ou não é? Quer ou não quer? Ô, Túlio, que você é mal educado, pai. Vai fazer o quê, pô? Eu tô falando direito com você, você manda eu... Eu quero saber de números. Eu quero saber se fez gol ou se não fez. Você quer comprar o gol 1000 ou não quer? Não, mas esse gol 1000 tá parecendo mentira, cara. Não tem condição. É mentira esse gol 1000 aí. Você vai ver que na hora que daqui a pouco o time que eu tiver vai pagar isso aí. Aí você vai falar, realmente. Paga. Tem condição mesmo. Tudo bem, mas o besta paga, porque o besta vai pensar que é verdade. Só que a imprensa do Brasil todo fala que é mentira, que você não fez nem... Ô, meu filho, vai se você e a imprensa. Você quer comprar ou não quer? Não, eu quero saber o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos negociar esse negócio? Vamos negociar isso? Tô negociando 500 pau, o que você oferece? Vamos ver, 500 pau. Não, a gente faz uma cota aqui entre os jogadores, porque o pessoal quer aparecer na mídia. A gente fez uma cota entre eles aqui, dá uns R$2.200 a gente te paga. 2.200. Ó, enfia no seu vai se f***. Rapaz, que é isso? Que situação, hein? Pois é, esse aí foi o programa à la carte. O humorista que faz a brincadeira é o Rossini Macedo. E para fechar o Hora News dessa noite, uma boa notícia para você que sempre nos assiste. A reportagem Lugar de Toda Pobreza, que foi exibida aqui no dia 23 de maio, é uma das finalistas na categoria cinegrafista do Prêmio Capixaba de Jornalismo. A reportagem feita por Sérgio Rangel, com imagens do repórter cinematográfico Vitor Rangel. Nós encerramos a edição de hoje com trechos da matéria. Para você, uma boa noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. O olhar ao alto do Convento da Penha revela o que Vila Velha tem de mais sagrado. Mas o que se enxerga daqui de baixo parece que foi abandonado por Deus. Lixo, esgoto, insetos e aves. No meio disso, pessoas moram em barracos feitos com portas, plásticos, entulho e o que mais encontram na miséria. Tudo isso trazido por quem vem de outra realidade e deixa para trás o que ninguém quer explicar. A cidade que é famosa pelo aroma doce do chocolate, o cheiro que se sente por aqui vem do crack. No terreno a poucos metros dali, o flagrante. Sob o efeito da droga, esses homens fazem brincadeiras para a câmera e correm para atacar a equipe. Entra no carro. No dia do aniversário de Vila Velha, a primeira cidade do Espírito Santo merecia um presente melhor. O presente de Vila Velha é isso aqui, ó. Cintura de lixo ali que o prefeito não tá vendo.